Esta é a missão 45, o Habitat Marte, é uma missão virtual, acontece no mês de julho de 2020 e temos a apresentação sobre como é que poderia funcionar uma estação de saúde em Marte e temos essa apresentação vão ser parte, na primeira parte nós temos a exposição de Daniela Randi. Então, Daniela, e depois uma segunda parte será uma exposição de Aníbal Bentes, e então nós podemos dar início à apresentação com Daniela Randi. Bom dia. Bom dia. Nós dividimos a estação de saúde em estação de saúde física e estação de saúde mental, de acordo com as nossas áreas de atuação, né? Então a gente vai fazer essa exposição aí dentro do que a gente trabalha, tá? Então eu vou começar a minha parte é de saúde física. O componente humano das missões, ele é um fator totalmente responsável pelo sucesso. E assim como as máquinas, o corpo humano precisa de monitoramento frequente para buscar possíveis falhas e poder corrigir. Considerando a possibilidade dos membros da missão adoecer, tanto por questões do próprio organismo, como por fatores externos, eu montei essa apresentação focando na questão da saúde física da equipe e como a gente pode fazer o monitoramento do funcionamento do organismo dos astronautas. A elaboração do conceito da estação de saúde precisa levar em conta as normas de biossegurança, tanto para garantir a qualidade dos resultados, quanto para não oferecer risco às pessoas que estarão envolvidas nesses processos. Alguns pontos que precisam ser considerados incluem que a estação seja passível de desinfecção, com materiais que possibilitem e aguentem a limpeza constante e também não acumulem sujidade, que esses materiais possam ficar guardados quando eles não estiverem sendo usados e que existam locais onde seja possível realizar lavagem tanto de mãos quanto de materiais. Em relação à manipulação dos materiais biológicos e químicos que vai acontecer nessa estação, é preciso considerar a possibilidade de acidentes. Então, é necessária a presença de pontos de desinfecção de emergência, tanto de materiais quanto de pessoas. Ainda dentro dessa questão, é preciso que exista uma área de descarte dos resíduos e também uma área para coleta das amostras dos membros da missão que seja separada do laboratório, para a gente prevenir que existam exposições desnecessárias aí do fator humano com o fator biológico. A construção da estação, ela precisa levar em conta materiais e estruturas que permitam ações de biossegurança, como limpeza e lavagem com substâncias químicas, filtragem de ar, fornecimento de água, fonte de energia de emergência, disjuntor independente para cada equipamento e também possibilidade do tratamento dos descartes que vão ser produzidos. A estação de saúde, ela vai ser responsável pelo monitoramento das funções biológicas dos membros da missão. E a minha sugestão é que isso seja feito através de dois protocolos periódicos. Um deles monitora alguns parâmetros através de exame de sangue, onde é possível avaliar o funcionamento geral do organismo, desde o aproveitamento da alimentação até o transporte de oxigênio para o corpo. O outro, ele avalia as condições físicas e clínicas, então permite monitorar as reações do organismo a essas condições ambientais diferenciadas que os astronautas vão se encontrar. Além disso, a estação de saúde também vai ser equipada para atender situações de emergência envolvendo os astronautas e também pode ser responsável por protocolos de contenção de doenças que possam acontecer aí dentro da estação, por exemplo. Ela também pode ser usada como um laboratório para a realização de vários tipos de pesquisa.
Em relação aos recursos humanos necessários para o funcionamento da estação, o ideal são duas pessoas, mas a gente consegue fazer com que ela funcione com apenas uma pessoa realizando as atividades, tá? Sobre os recursos materiais, existe a dependência de estipular qual protocolo que vai ser executado em cada missão, para poder calcular o volume de material de laboratório necessário. E também é importante considerar a necessidade de uma bateria reserva, para que não ocorra perda de material caso aconteça alguma queda de energia. Todos os recursos, eles precisam ser transportados da terra, e eles podem ser divididos em materiais de transporte único, que vão ser levados apenas uma vez, e aí eles vão ter o seu uso constante na estação, como, por exemplo, os equipamentos. E em materiais que precisam ser transportados a cada missão, porque eles são descartáveis, como equipamentos de proteção, materiais de coleta, material de primeiros socorros e os reagentes químicos. Uma possibilidade de produção local que precisa ser avaliada é de produtos de limpeza. Isso talvez seja possível produzir dentro da estação. Alguns outros detalhes que precisam ser avaliados em relação às normas de biossegurança incluem utilização de cor padronizada para identificação das estruturas, áreas para limpeza de emergência com chuveiro e lava-óleos, estufa para manipular material e áreas para lavar e esterilizar material. A pessoa responsável pela estação de saúde deve coordenar tanto a equipe quanto o funcionamento dos equipamentos, realizar a coleta de sangue e avaliação física dos membros da equipe, realizar os primeiros socorros e atender as emergências, monitorar os protocolos de diminuição de risco e a saúde ocupacional da missão, realizar análise laboratorial e coordenar todas as outras estações para que as avaliações da saúde continuem sendo feitas em caso de isolamento dessas estações, como, por exemplo, no caso de uma tempestade de areia. As atividades desenvolvidas na estação de saúde, elas incluem a coleta de sangue e as avaliações físicas de rotina, o registro desses parâmetros que vão ser coletados, intervenções em primeiros socorros e emergências que sejam necessárias, análises laboratoriais e armazenamento de amostras. Em relação às em relação às orientações para os outros membros da missão, elas incluem treinamento em primeiros socorros para todos, e instalação de armários de emergência em todas as estações. Esses armários, eles vão conter material de primeiros socorros e também para realização da coleta de sangue e da avaliação física. Considerando situações em que ocorra o isolamento das estações, né, todos os membros da missão, eles vão receber um treinamento para poder realizar tanto coleta de sangue quanto avaliação física, e também de como fazer esse registro periódico, para que se tenha esses dados em constante anotação. Para finalizar, eu vou deixar aqui a sugestão de algumas pesquisas que podem fornecer dados úteis para aplicação nas missões em Marte. Tá? A primeira sugestão é definir valores de referência para parâmetro hematológico e físico em condições ambientais similares ao que vai ser encontrado em Marte, como, por exemplo, espaço físico reduzido, ou alimentação controlada, para que se tenha uma referência do que vai ser considerado normal lá dentro. Outra sugestão envolve o desenvolvimento de protocolos para orientar à distância os astronautas em casos em que ocorra alteração nos parâmetros de saúde de algum membro da equipe, para que eles consigam identificar e tratar o problema que está causando essa alteração. E por último, se existe alguma forma de utilizar a radiação natural de Marte para realizar a esterilização de material, porque dessa forma reduziria, né, a necessidade de transporte da Terra
e a gente conseguiria fazer essa esterilização utilizando recursos que já se tem lá. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês a respeito da parte de saúde física, e qualquer dúvida, estou à disposição. Oi, Daniela. Eu gostaria de agradecer muito sua apresentação aí. Eu acredito que Davi está acompanhando várias missões. Eu acho que ele nunca tinha tido assim, uma apresentação tão legal assim de relacionada à questão de saúde, né? Assim, conta muito quando a gente pega alguém que da área, né? Que traz essas colaborações aí, né? Eu vou parar aqui que a cachorro está trabalhando. Então, assim, achei bem interessante. Assim, eu acho que depois essa sua contribuição traz uma colaboração boa para as apresentações, para pensar pesquisa sobre isso. Bom, parabéns pela apresentação, Daniela. É bastante interessante, assim, realmente, como o professor Júlio falou, até você trazendo aí as normas da ABNT, nossa, isso daí eu não faço ideia, né? E são coisas que às vezes são necessárias, que às vezes não, são realmente extremamente necessárias, né? Vou dar uma sugestão, assim, tipo, talvez seria até interessante, claro que com uma forma de pesquisa mais detalhada, ver, isso foi até uma coisa que eu e o professor Júlio, a gente estava comentando, a gente estava atrás de pesquisas sobre a questão de segurança, a parte de segurança do trabalho, né, para habitats, ambientes confinados, né, e a gente tem as NRs aqui, então, assim, existem também os protocolos lá fora, né, tipo as normas regulamentadoras dos Estados Unidos, por exemplo, então seria interessante até fazer um comparativo, assim, ver como é que ambos podem estar atuando em conjunto, assim, seria uma coisa legal de pesquisa, né, ser feito, porque vai existir essa colaboração internacional de qualquer forma, né, no espaço. E eu queria que você explicasse um pouco melhor a questão que você fala, assim, que todos os recursos teriam que ser, você falou numa parte aí, que todos os recursos teriam que ser trazidos da Terra, né? Assim, eu acho que seria o único ponto que eu bateria um pouquinho de frente aqui, que a gente pode sim chegar a um, né, um consenso, mas eu acho que assim vai ter sim recursos, que é uma coisa até que eu não sou da área médica, assim, eu sempre digo nas minhas apresentações, mas são algumas concepções assim que eu acho que devem ser levadas em consideração, que é a questão, assim, vão ter sim materiais que só podem ser levados à Terra, mas muitas das coisas, assim, por exemplo, uma impressora 3D lá no espaço pode estar auxiliando, alguma outra coisa, assim, de material estruturante para ferramentas ou coisas do tipo, podem estar sendo produzidas lá in situ, né? Então, acho bastante importante essa utilização, essa proposta assim, de desenvolvimento de recursos in situ, né? Porque eu acho que vai ser o que eu posso dizer que seja um dos diferenciais aí no habitat, né? Então, eu queria que você comentasse aí um pouquinho em relação a isso. Por exemplo, assim, né? Você fala em transporte a cada missão. Eu acredito que a questão dos EPIs, dos EPCs, uma impressora 3D pode estar, sim, suprindo essa necessidade lá no espaço, entendeu? Para não estar precisando ser transportada a cada missão. Mas que, sim, podem realmente, você fala, né? Os equipamentos de exame físico, aparelhos para exames, podem, realmente vai haver uma necessidade, primeiramente, assim, uma necessidade inicial, né? A partir do momento que os astronautas vão estar chegando lá, precisa ter equipamento já pronto, porque não é esperar uma impressora 3D estar produzindo aquilo, né? Até porque tem um tempo, e é uma coisa que eu até cito nas minhas apresentações, né? Isso daí tem que ser in-time medicine, né? Então, medicamento a tempo, tipo, tá realizando um procedimento na hora, né? Porque se tiver alguma situação de emergência aí, ela tem que estar sendo levada em conta, tem que estar sendo trabalhada na hora, né? Mas, no mais, parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado por estar trazendo esse conteúdo aqui para nós.